tarde! E aí, como é que vocês estão? Agora que eu tô vendo, eu tô com meu nariz vermelho. O que será que aconteceu? Vamos lá. Vamos começando. Vamos avisar que estamos ao vivo, né? Acho que é importante todo mundo ficar sabendo disso que a gente tá falando, né? Pronto, compartilhei com algumas pessoas. Deixa eu avisar aqui que a gente está ao vivo. E aí, quem tá online, conta pra mim como é que tá sendo o dia de hoje. Ontem teve umas pessoas que mandaram mensagem respondendo a pergunta que eu fiz, falando que não estavam conseguindo produzir absolutamente nada. Totalmente roda presa. Tem muita gente se sentindo com a roda presa. Mas fica tranquilo, gente, isso é efeito da quarentena, tá? Até porque a gente acha que a gente nunca tá fazendo o suficiente, então é normal, é muito normal. É nessas horas que todo mundo se pergunta se eu sou do interior, que eu falo normal, é verdade. Mas bom, já compartilhei aqui no Facebook também, avisando o pessoal que eu estou online, que eu estou ao vivo. Deixa eu me ajeitar na minha poltrona. Pra cá, pra cá. Com todo o jeitinho e delicadeza que eu pertenço. Vai ficar disponível dentro do meu grupo do Telegram, tá? Que eu vou ler o teu nome, tá? Kimara, eu vou deixar disponível lá dentro do meu grupo do Telegram, tá? Então, se você não tá lá, entra lá. Mas vamos começar. Por que que eu falo... Por que que eu jogo essas perguntas divertidas, né? Por que que é difícil deixar de sentir medo? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso hoje? Né? Eu acho que é extremamente importante. Muita gente fala, você precisa se livrar do medo, você precisa enfrentar. Eu adoro quando eu leio posts da pessoa falando, você precisa enfrentar o medo. De nada, meu amor. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, você precisa enfrentar o medo. Cara, primeiro que eu não gosto da palavra precisa. Toda vez, o Sérgio que tá online aqui, que ele entrou pra assistir a live, ele sabe, eu odeio quando alguém vira pra mim e fala que eu preciso fazer determinada coisa. Quando alguém fala que eu preciso fazer determinada coisa, cara, esquece. Eu brochei, aquilo nunca vai acontecer na vida, ou vai acontecer do jeito mais cagado possível. Porque quando alguém fala que eu preciso lidar com alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, aquilo virou uma imposição. E pra mim perde a graça. Bem-vinda, Elick, que bom que você tá aqui, seja muito bem-vinda. Então, o que acontece? Primeiro que ninguém precisa fazer absolutamente nada na vida, tá? Quem me segue já há um pouquinho mais de tempo sabe que eu prego e eu busco trazer para a maioria das pessoas essa clareza de que ninguém precisa fazer absolutamente nada. Tem algumas coisas que são melhores se você decidir fazer. E aí, Ana, bem-vinda! Que bom que você tá aqui! Então, assim, tem algumas coisas que são óbvias, que se você fizer, vai ser melhor pra tua vida. Óbvio, tá? E aí, se alguém te traz isso e aquilo faz sentido pra você, cabe você escolher colocar aquilo em prática ou não, tá? Então, tudo que eu compartilho aqui pra vocês são informações, são dados, são conteúdos que eu venho pesquisando, tá? Sobre como uma pessoa consegue dominar o medo. Não é
enfrentar o medo, não é eliminar o medo. Eu li outro dia isso, como cinco maneiras de você eliminar o medo. Eu falei, gente do céu, olha o perigo desse título. Porque a pessoa acaba acreditando que existe uma vida onde ela não tem medo. E aí, Flávio, que bom que você tá aqui. Tá se recuperando e tá aqui aprendendo um pouquinho mais, né? Muito bom. É isso aí. E ó, pessoal, enquanto eu tô fazendo a introdução aqui da live, compartilhem com outras pessoas que vocês sabem que podem aproveitar esse conteúdo também, porque, olha, eu vou te contar, por mais que as pessoas não admitam, todo mundo tem um medo que trava a vida delas, tá? Todo mundo. A diferença é que algumas sabem, outras não sabem, e tem algumas outras, tem uma outra categoria de pessoas que eu acho que são assim as mais interessantes. São as que sabem, mas não querem mexer com aquilo. Tipo, deixa lá, tá quieto. Tá dormindo, deixa ali. Eu me viro com a minha vida mais ou menos, mas deixa ali. Eu não quero mexer com aquilo, tá? Então, manda, compartilha. Esse é um conteúdo que vai ficar disponível para quem tá dentro do meu grupo do Telegram, tá? Mas é extremamente importante, porque se a pessoa estiver ao vivo aqui comigo, eu consigo responder a pergunta dela, tudo bem? E tudo bem se a pessoa falar que a pergunta é para um amigo dela, não tem problema, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm ali um certo receio de se abrir, tá bom? Não tem problema nenhum quanto a isso, beleza? Então, voltando. Tudo que é falado aqui são conteúdos, são materiais que eu venho estudando para ajudar vocês a entenderem como você domina o medo e não deixa que ele domine a sua vida, tá? Por que eu comecei a estudar isso? Porque eu tive vários momentos da vida onde eu encarei uma situação onde ou eu sentava, chorava e me deixava paralisar pelo medo que eu estava sentindo naquele momento, ou então eu levantava e colocava o medo que eu tava ali sentindo dentro de uma caixinha para eu conseguir fazer o que eu precisava fazer. No meu caso, a minha motivação era conseguir dar a vida para os meus 3 filhos na época que eu gostaria que eles tivessem. Então, eu tinha um porquê muito forte na época, mas isso é meu. Então, eu fui de uma maneira intuitiva, com as ferramentas, o conhecimento que eu tinha naquela época, e eu fiz o que eu achava que eu precisava fazer. Hoje, eu tenho buscado tudo quanto é informação, conhecimento, voltado para neurociência, nova medicina germânica, tudo quanto é fonte diversa. Tô juntando um quebra-cabeça para trazer esse material para vocês terem uma facilidade para encarar as novas situações, os desafios que vão surgindo na sua vida e conseguir dominar esses medos que vão aparecendo. E tem alguns que a gente nem reconhece como medo, a gente acha que é uma programação. Não, mas é a forma como você precisa viver, né? São medos disfarçados ali, medos enrustidos de outras coisas, tá? Mas que fazem com que você não tenha a vida que você gostaria de estar vivendo. Fato. Tá? Tem muita gente que gostaria de ser guitarrista numa banda, mas não é porque tem medo de sair da onde trabalha ou do que as pessoas vão pensar dele se ele fizer essa escolha. E são escolhas de abrir mão de experiências, de vivências que vão fazendo com que a pessoa vá morrendo de dentro para fora, tá? E por mais que isso possa parecer muito drástico, dramático, é a mais pura verdade, tá? Para pra pensar se aquilo que às vezes você mais gostaria de fazer, você não pudesse fazer, você tivesse que abrir mão daquilo porque, eu tenho medo do que as pessoas vão falar, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho medo de não conseguir, eu não tenho medo, e aí você não vive aquilo. Só que aquilo era o que dava gás, era o que dava força, era o que te dava ânimo para viver, você vai definhando. Tá? Você vai perdendo força vital. E isso é extremamente sério. Tá? É extremamente sério. A partir do momento que você vai perdendo a vontade, aquele brilho, aquele tesão de viver, gente, vocês vão definhando. Você definha.
tá? Não existe, hoje não existe um ser humano na Terra que consegue viver sem sentir tesão pela vida. E aí você entende por que tem tantas pessoas espalhadas pelo planeta com depressão, com crises de ansiedade, crises de pânico, porque tem um monte de gente vivendo vidas de mentira. Tá? Voltando pro tema. Por que é tão difícil deixar de sentir medo? Vamos lá. Quando a gente... eu vou trazer desde lá do começo para você entender como é que funciona a fisiologia, para você perceber que o sentir medo é só a pontinha do iceberg, tá? E aí, a partir do momento que você souber disso tudo que eu vou estar passando aqui, nesses próximos 40, 45 minutos, você vai entender que não é simplesmente, eu vou deixar de sentir medo disso e amanhã tá tudo bem, né? E se eu não conseguir fazer isso, eu não sou capaz de lidar com isso, eu não tenho inteligência suficiente, não tem nada a ver com isso, tá? Então vamos lá. Quando você é um bebê, quando você acabou de nascer, no primeiro ano de vida, o seu cérebro ele ainda está se desenvolvendo, tá? Os primeiros meses de vida de um bebê, ele é o período onde o cérebro mais se desenvolve, tá? São bilhões de células, de neurônios que são produzidos pelo corpo durante esse período de tempo. E são centenas de milhares de centenas e centenas de milhares, é muita conexão neural que é realizada durante esse primeiro ano. Tá? Na verdade, são durante os primeiros 2, 3 anos de vida, mas o primeiro ano é o que tem a maior concentração do desenvolvimento de células e de conexões neurais na cabeça de um bebê. E o que isso tem a ver com medo? O que isso tem a ver? Tem a ver que dentro dessa fase, todo o estímulo, toda a comunicação, tudo que o bebê vivencia durante essa fase, ele cria trilhas dentro do cérebro do bebê. Não sei se todos aqui que estão presentes, ou que depois vão estar assistindo a gravação, se vocês já viram uma placa de circuito eletrônico, uma placa de TV, enfim. Ela é uma placa verde, né, normalmente, pelo menos na época que eu trabalhei na Sony, era uma placa verde, cheia de tracinhos dourados, que são os condutores, tá? Então vamos fazer de conta que o teu cérebro é uma enorme placa de circuito eletrônico, tá? E cada neurônio teu é um traço desse que vai estar conectando um ponto ao outro dentro do teu cérebro. Quando você é criança, o teu cérebro, ele cria programações, ele faz essas comunicações, essas conexões. O teu cérebro não é igual ao cérebro do seu irmão, ou do seu pai, ou da sua mãe. Por mais que vocês sejam parentes, as conexões neurais que o seu cérebro tem são totalmente diferentes que as conexões neurais das pessoas que você conhece, tá? Por quê? Porque o teu cérebro, ele faz essas conexões baseado em uma série de fatores, série de variáveis. Às vezes, a mesma experiência que você viveu cria conexões diferentes no cérebro do teu irmão ou da tua irmã, se ele tiver passado pela mesma experiência. Pelo simples fato, tá, de essas conexões, elas têm uma predisposição de existir. Tanto pelas experiências que você vive dentro da barriga da sua mãe, tá? Como por uma questão de essência, tá? Só que aí a gente vai um pouquinho mais além e eu não vou agora, tá? Então, mas o que eu quero dizer? Nesse primeiro ano, o teu cérebro, ele cria um certo padrão de como você vai enxergar o mundo, tá? Existem até, depois, dentro do meu treinamento, eu vou deixar disponível uma série de imagens de... quem que fala em inglês, mas são, se não me engano, tomografias, tá? Me fugiu o nome agora. Tomografias que mostram a diferença do cérebro de uma criança que ela é muito estimulada, que ela recebe muito carinho, que ela recebe muito amor, do cérebro de uma criança que não recebe tanto estímulo assim, comparado com também de uma outra criança que ela vive dentro de um lar abusivo, violento, né, onde os pais brigam muito, onde os pais brigam muito entre si, muito com a criança,
né? Então, existe uma diferença, não só na quantidade de conexões neurais, tá? Isso não aparece na tomografia, obviamente, mas percebe-se que a criança ela tem uma capacidade de raciocínio muito maior quando ela vive num ambiente amoroso, né, e estimulante, como também existe uma diferença de tamanho, tá? O cérebro de uma criança que vive num lar abusivo ou num ambiente tóxico, o cérebro se desenvolve menos do que o cérebro de uma criança que vive num ambiente saudável, tá? Então, existe aí uma questão neurológica, fisiológica, que às vezes torna um pouco mais difícil você deixar de sentir medo, tá? Por quê? Porque todas essas conexões é como se fossem pontes. Então, toda vez que você passa por uma experiência, por exemplo, se você passa por uma rua e nessa rua você é assaltado, a possibilidade de você precisar passar por aquela mesma rua e você já começar a sentir ansiedade, palpitação, suor frio, você fica, né, tenso, teu corpo se tensiona, teus músculos ficam duros, é muito maior do que você passar por uma rua onde nunca aconteceu nada, ou muito pelo contrário, você passou por uma experiência incrível, você recebeu o aviso de uma promoção no trabalho, né? Ou um convite para uma viagem para o exterior numa outra rua. A lembrança que você carrega dentro daquele lugar faz com que você se sinta bem. A mesma coisa, a lembrança do assalto naquela rua vai fazer com que o teu corpo já se manifeste de outra maneira, tá? Então, trazendo isso microscopicamente para dentro do seu cérebro, uma experiência que o teu cérebro entendeu como uma coisa negativa, ele sempre vai linkar com a possibilidade de um final parecido com aquele que você viveu da primeira vez, tá? Por isso que muita mulher que passa por um relacionamento que teve um término sofrido, teve um término doloroso, né? Que não foi um processo bacana, ela tem medo de se relacionar. Por quê? Porque ela já antecipa: puta, se o relacionamento não der certo, eu terminar, eu vou sofrer tudo aquilo de novo, eu vou passar por tudo aquilo de novo, não vai ser legal. Aí ela já evita. E por mais que ela queira, o cérebro, ele cria uma conexão, ele já cria uma programação que ela naturalmente começa a ter atitudes, a fazer escolhas que vão direcionar o relacionamento a um fim, tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque o cérebro ele é um grande, imenso mecanismo de defesa do nosso corpo, tá? O cérebro ele simplesmente tem a função de fazer o nosso corpo funcionar e não só isso, mas garantir a sobrevivência, a nossa sobrevivência, né? A sobrevivência do nosso corpo, a saúde, a proteção do nosso corpo. Então, toda vez que a gente tem uma experiência que o nosso corpo ele reconhece como uma experiência negativa, ele vai criar uma programação, ele vai criar uma ponte dentro do seu cérebro falando assim, ó, Rosana comprou um vaso naquela loja. O vaso não prestou. Em uma semana ele quebrou. Não vale mais, não faz sentido mais ela comprar ali. Colocando um exemplo bem ridículo, tá, gente? Mas o cérebro, ele faz esses cálculos. O cérebro, ele é uma máquina estatística e lógica. Não. Se aquilo fez com que a Rosana se sentisse puta da vida, frustrada, irritada, ali não é um bom lugar dela voltar. Ele cria essas programações. Então, a partir do momento que você sentir algum medo muito forte, teu cérebro vai gravar aquela experiência e aí ele vai fazer uma programação. Ela se sentir dessa maneira não é bom. Por quê? Porque aumenta os teus níveis de estresse, os teus hormônios de defesa, eles são acionados, os teus níveis de adrenalina e cortisona, eles sobem. Então, o teu cérebro entende que a partir do momento que você está sentindo tudo isso, o teu corpo está em risco, a sua vida está em risco, então não é saudável você passar por aquela experiência de novo. Então, ele vai fazer tudo o que é possível para que cada possibilidade de você vivenciar aquela experiência de novo não exista, tá? Então,
Isso explica por que muitas vezes você sabota oportunidades de trabalho, porque as pessoas na busca do meu nome, né? Tem pessoas que ficam indignadas de me chamar de Rô. É, Rô de Rosana, sim senhor, não é Rô de Rogéria. A felicidade da pessoa. Desculpa, gente, até me desconcentrei. É por isso que muitas pessoas se sabotam quando recebem oportunidades de negócios. Por isso que muitas pessoas não veem, não reconhecem oportunidades de parcerias, oportunidades de relacionamento. Por quê? Porque o cérebro, ele trava. A partir do momento que você não cuida, você não trabalha aquele medo, você não encara aquele medo de uma forma saudável, você não lida com aquela situação de uma forma saudável e você deixa aquele medo ali. Eu brinco, né, que tem pessoas que fazem assim, pegam um medo, faz de conta que o medo é um sanduíche de pão de forma com presunto, tá? Aí você vai pegar esse pão de forma, o medo, vai colocar lá no fundo de um baú, que você guarda lá no canto do sótão, tá? Lá no fundinho da sua memória. Dá uma semana, sobe no sótão para você ver. Vai lá. Você não vai nem saber aonde tá o cheiro, mas vai estar fedendo. E muita gente faz isso com medo. Faz assim, ó, não quero ver, não quero trabalhar com isso, não quero lidar com isso, não, deixa ele lá. Aí põe lá no fundo, num canto mais escuro, achando que aquilo não vai te afetar. Só que muito pelo contrário, o problema de você fazer isso com esses sentimentos, essas situações, é porque chega um ponto que você joga ele tão lá no fundo e vão se empilhando outras experiências em cima, que aí quando a gente tem que trabalhar com ele, porque você chega a um ponto onde você não consegue mais fazer o que você gostaria de fazer, você nem sabe aonde procurar. É como encaixotar 500 mil coisas, colocar esse sanduíche de presunto no fundo de uma dessas caixas todas iguais, e você jogar dentro de um store, de um depósito. Você não consegue. O trabalho que a gente tem depois para encontrar a origem desse fedor na sua vida, porra! Só que aí, o que acontece? Muita gente acaba recorrendo a psicólogos, a terapeutas, e ficam anos e anos e anos tentando encontrar a razão. Só que, de novo, acompanhamento psicológico, acompanhamento psicoterapêutico é extremamente importante, gente. Mas muitas vezes você não vai conseguir encontrar a raiz do teu medo porque você não consegue saber, você não consegue descobrir algo que você não sabe que está lá. Você não consegue tratar um medo que você não consegue enxergar, tá? É que nem você olhar e falar assim, tá, tem uma sujeira em cima do tapete. Beleza, o que tá em cima do tapete, você vai lá, pega e varre. Tá bom, tem uma sujeira embaixo do tapete. Você levanta o tapete, você olha e fala, tudo bem, vamos varrer. O problema é quando a sujeira tá embaixo do piso. E você não sabe exatamente aonde embaixo do piso. Aí fica complicado. E muitas vezes o problema, os medos que você sente estão ali embaixo do piso. E você falar, e você ficar buscando, e você ficar se questionando, você ter as autoconversas, eles são processos importantes para você buscar coisas que estão acima ali do teu nível racional. Que tá para baixo, cara, se tá para baixo é porque é uma coisa que você não queria lidar. Se você não queria lidar racionalmente, o teu cérebro pegou toda aquela memória só para embasar uma programação de proteção e jogou lá no teu subconsciente. E você não vai conseguir acessar aquilo numa conversa. E aí você se pergunta por que o psicólogo não está conseguindo te ajudar. O problema não é o psicólogo. O problema é aonde está esse maldito sanduíche de presunto que você escondeu na tua cabeça. Beleza? Vamos voltar um pouquinho. Então, o teu cérebro, ele é uma máquina de defesa do teu corpo, da tua vida, tá? Então, toda vez que você sentir um medo,
ele vai fazer o possível para que aquilo não se repita. Aí tem um negócio que muita gente acaba não prestando atenção. Eita, que eu tô balançando tudo. Relaxa, gente. Eu sou inquieta, tá? Então eu fico mudando de posição na poltrona. E o mais divertido é que eu tô na minha poltrona de amamentar, ó. Então, eu além de mexer, porque eu me mexo pra me ajeitar, ela fica balançando. Então, calma que eu já me ajeito. Nesse ponto aqui do medo, da razão do medo, tem um detalhe que é extremamente importante e muita gente não presta atenção. Só pra você entender o que eu quero dizer. Não precisa fechar o olho, mas se eu virar pra você e falar assim, ó, imagina que você pegou um limão na mão. Limão, pega um limão, tá? Vou fazer de conta que esse bloco de post-it é um limão, tá? Pegou o limão na mão. Aí você vai pegar o limão, vai cortar o limão no meio, tá? Cortei aqui o limão no meio, ó, tá cortado no meio. Você vai pegar metade desse limão e vai chupar ele. Vai pôr na boca assim, ó. E vai chupar. Comenta aqui pra mim. O que você sentiu só de eu falar isso? Comenta. Enquanto isso, eu vou tomar um gole de leite, porque falar do limão é sempre interessante. Comenta pra mim, gente. Qual foi a percepção que vocês tiveram? Eu falei, você pegou um limão na mão, cortou o limão, você pôs o limão na boca e chupou o limão. Deu água na boca. Tem gente que sente atrás da mandíbula, aonde as papilas gustativas do ácido são acionadas. Você tem esse sentimento de água na boca, por quê? Porque o teu cérebro ele não diferencia a realidade do imaginário, tá? Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa muito preocupada, do tipo que você, no dia anterior a uma reunião, ou um encontro, ou a sei lá, qualquer acontecimento, você fica imaginando todas as coisas possíveis de dar errado, fica tranquilo, bebê. Você já viveu tudo aquilo, como se fosse realidade. Todas as experiências negativas que você está imaginando para o teu cérebro estão acontecendo de verdade. É igual o exercício do limão agora, tá? Então, grava isso. Grava o sentimento que você teve do limão. O encher a boca de água, o azedo do limão. Você sentiu isso. Você não tá com o limão na mão. Você não tá com o limão na boca. E o teu cérebro, o teu corpo manifestou isso, que é uma simples prova, muito simples, prova de como o teu cérebro, ele funciona. Então, toda vez que você ficar preocupado com alguma coisa e você começar a sentir aquela queimação no estômago, começar a te dar dor de barriga, começar a te dar dor de cabeça, fica tranquilo que você já acionou todo o mecanismo de luta e fuga do teu cérebro, tá? E é por isso que você tá tendo essas manifestações de ficar com o coração bater acelerado, de você começar a suar frio, de você sentir dor de barriga, de você sentir dor na boca do estômago. É o teu cérebro já se preparando e já registrando todas essas experiências como vividas. Tá, Rô, mas peraí. Você tá dizendo que eu não posso me preocupar? Não. Você pode se preocupar, mas se preocupe de uma forma saudável. E o que é uma forma saudável de você se preocupar? Se preocupe pensando nas coisas que estão sob o seu controle, tá? Quando a gente sente medo por não saber.
Você sente medo por não saber o que a outra pessoa está pensando, você sente medo por não saber se você vai ser capaz de lidar com um possível imprevisto, você sente medo por não saber se você vai ser bem recepcionado ou não, você sente medo por não se sentir seguro. Só que todos esses aspectos que eu acabei de falar, eles são aspectos externos, não são aspectos que você tem controle. E se você ficar focando nesses aspectos externos, você sempre vai sentir muito medo. Muito medo. Você tem que olhar para um outro ângulo. Eu sempre falo que nós temos controle de 3 coisas na vida. E só 3 coisas na vida. Tá? Como nós pensamos, como nós sentimos e como nós falamos. E o que eu falo, o que eu quero dizer com isso? Você controla o que você está pensando. Então, você está preocupado com uma reunião que você tem que fazer? Então, em vez de você se preocupar se as pessoas que vão estar lá, se elas vão te recepcionar bem, se você se preocupar, em vez de você se preocupar se as pessoas que estão lá vão aceitar a sua proposta, ou vão aprovar a sua apresentação, ou vão te dar um feedback ótimo, né? Em vez de você se preocupar com isso, se preocupe em se preparar. Afinal de contas, como as pessoas vão pensar, não está dentro da tua zona de controle. Agora, você se preparar, você preparar uma puta de uma apresentação, você treinar essa apresentação, você pedir feedback para pessoas que você conhece, que você confia, que vão ser sinceras com você. Tudo isso são atitudes, são ações que estão dentro da sua zona de controle, né? Você não foca no que tá fora, você foca no que tá dentro da tua área. Beleza? Mesma coisa, quando você começa a pensar assim, não, porque pode estar trânsito, não, porque pode estar chovendo, não, mas e se o carro, não, mas tudo volta para esse ponto. Qualquer preocupação que você tiver, sempre pensa assim, puta, eu tô me preocupando com isso. Eu tô me preocupando com como as pessoas vão pensar enquanto eu estiver me apresentando. Tá, então, em vez de me preocupar com isso, eu não consigo controlar. Olha aonde você consegue controlar, tá? Por que fazer isso é importante? E isso não vai ser fácil de fazer. É extremamente simples de fazer, mas não é fácil de fazer. Lembra que eu falei no começo que o seu cérebro, ele cria padrões, ele constrói pontes, onde você começa a trilhar por um caminho, ele já fala, bom, ele tá indo por esse caminho, então é porque ele quer chegar lá. Então, toda vez que você começar a se preocupar, o teu cérebro automaticamente vai te jogar para olhar para as coisas que estão fora da tua zona de controle, porque é o que você fez a vida inteira. É o que você sempre fez. Então, toda vez que você começar nessa ânsia de se preocupar com as coisas que podem acontecer de errado, o teu cérebro automaticamente vai te jogar para pensar em tudo que você sempre pensou. Porque é essa conexão, é essa ponte que está construída. Construir uma nova ponte é totalmente possível, só que demanda um esforço. Um esforço do quê? De você fazer. Então, as primeiras vezes que você tentar fazer isso sozinho, sozinha, vai ser realmente um esforço. Você vai precisar parar, respirar, baixar um pouquinho o teu nível de ansiedade, tá? E eu vou passar aqui algumas maneiras de você fazer isso. Analisar de forma fria o que tá te preocupando exatamente, efetivamente, para então você tirar o foco da zona que está fora, das coisas que estão fora da tua zona de controle e trazer para dentro da tua zona de controle, tá? Então, nas primeiras vezes, existem aí algumas pessoas que falam que assim, são 21 dias de prática para isso se tornar um hábito, né? Outras pessoas falam que são 10.000 vezes você fazer isso para você se tornar mestre naquela ação, tá? Tipo assim, gente, eu cago pra essas coisas. O que eu acho que é importante é você ter em mente o seguinte: faz até ficar natural.
tá? Se colocar um número para você importante, facilita o processo, ótimo, faz isso. Agora não se prenda, não, tem que fazer isso por 21 dias seguidos. Cara, às vezes você consegue, em 10 dias você consegue fazer isso todo dia, no 11º aquilo já ficou automático. Ótimo, tá? Não se prenda a padrões. Vá sentindo como você tá reagindo, como você tá realmente conseguindo aplicar aquilo na sua vida. O importante é você fazer, tá? Então, você precisa mudar a forma como você sente. E isso vai ser com todos os tipos de medo. Os medos reais, né? Eu tenho medo de sair depois das 10 horas da noite. Seja de carro, seja a pé. Eu sou uma pessoa que eu sou meio cagona nesses assuntos, assim. Eu não gosto, entendeu? Às vezes, tipo, se eu preciso sair, eu quero dar uma espairada, eu pego o carro e saio pra andar. Mas, tipo, eu evito sair muito tarde. Por N razões. Principalmente porque eu tenho 4 filhos. Tipo assim, se acontece alguma coisa, né? Eu sei que eu tô deixando aí 5 pessoas que se importam muito comigo. Então, eu tento ser um pouco prudente nesse ponto. Mas, isso é um medo real. Por quê? Porque já aconteceu coisas comigo antes. Mas eu não deixo de fazer. Se eu precisar sair pra, sei lá, fazer qualquer coisa na rua depois das 10 horas da noite, não é esse medo que me impede. Pelo contrário, eu faço numa boa. Eu só evito, tá? Mas é um medo real. É diferente de você ter um medo. Cara, eu preciso falar uma coisa, né? Eu preciso ter uma conversa muito séria com o meu sogro. É um medo que não justifica, mas às vezes existe uma construção de autoridade, né? De hierarquia ali, que faz com que na sua cabeça isso pareça uma coisa assustadora, né? E aí você sente medo. Então, ao invés de você ficar pensando no que o outro vai falar, pensa no que você pode fazer. Então, sempre volta para isso, tá? E, de novo, vai ser um exercício onde você vai precisar ter muita clareza. E, tem um pequeno detalhe. Quando você fica com medo, teu corpo, você consegue perceber mudanças fisiológicas. Então, se você não tem certeza se aquilo que você está sentindo é medo, tá? E medo tá ligado com a ansiedade, tá? Ele tá automaticamente ligado com a ansiedade. Por quê? Porque o medo, ele ativa a ansiedade, tá? E vice-versa. A ansiedade ativa o medo. Então, às vezes as pessoas, elas falam assim, não, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. Só que aí você vai conversar com a pessoa, no fundo, ela é uma pessoa extremamente medrosa. Ela tem medo de 500 mil coisas acontecerem na vida dela, tá? Então, o que você faz para você identificar uma coisa da outra? O medo, ele ativa uma função do cérebro chamado de luta ou fuga, tá? Esse é um mecanismo de defesa lá da época que a gente morava nas cavernas, tá? Mas ele é ainda presente no nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele é parcialmente, eu ia falar rústico, mas não é rústico não, ele é parcialmente primitivo. Repara não, gente. É terça-feira, mas pra mim é quase como se fosse sexta, porque aqui eu trabalhando pra caramba. Mas o nosso cérebro, ele é parcialmente primitivo. Então, ele tem ainda uns registros e mecanismos da época, né, que a gente morava nas cavernas. Então, o que acontece? Quando você vive uma experiência, automaticamente o teu cérebro aciona esse gatilho. E aí, você acaba sendo colocado numa condição, você vai lutar ou você vai fugir, tá? Independente de qual seja a tua escolha, existem manifestações físicas do medo. O que é? Você fica com o corpo frio, teu corpo ele trava, você começa a suar frio, tá? O teu corpo, os músculos do seu corpo, eles ficam tensionados, tá? O teu nível de adrenalina, ele sobe absurdamente. Por quê? Porque seja para lutar ou seja para fugir, você precisa ter agilidade corporal, você precisa estar com o corpo pronto para você correr ou para você fugir,
para você lutar, né? Para você bater em alguém ou para você fugir, para você sair correndo, tá? Normalmente a manifestação da dor de barriga, ele é uma representação também, um gatilho do medo. Por quê? Porque o corpo entende que quando você tá com medo, seja para lutar ou seja para fugir, você não pode estar com o estômago cheio. Então por isso que você sente dor de barriga, tá? Tudo isso faz parte de um mecanismo completo que garante a tua sobrevivência. Então toda vez que você pensar numa situação e você sentir qualquer um dessas manifestações do teu corpo, pode ter certeza, você tá com medo, tá? E aí você precisa entender medo do quê? O que tá te deixando com esse sentimento de medo, né? E aí existem várias situações. Isso tudo levando em consideração aquelas construções neurais, aquelas conexões neurais que eu falei no começo, tá? O teu cérebro, ele interpreta uma vivência, uma experiência tua, e aí ele registra o sentimento que você colocou naquela experiência. Sabe uma boa representação disso? Quem assistiu o filme Divertidamente, eu sempre falo desse filme. Tem gente que já tira sarro, fala que eu tenho que sempre marcar o filme nas minhas postagens, porque eu sempre menciono ele. Mas ele é uma ótima representação de como funciona a nossa cabeça. Quem assistiu, lembra que existem 5 sentimentos, né? A alegria, o medo, desculpa, a tristeza, a raiva e o nojinho. Na verdade, eles são a representação dos 5 traços de caráter que nos compõem, tá? Isso é papo para outra live, outro momento. Mas basicamente, o que acontece? Quando a Riley era pequenininha, cada experiência que ela vivia, ela gerava uma bola de memória, né? E cada bola de memória, ela carregava a cor do sentimento que aquela memória trazia. Olha que interessante. Por isso que eu falo que esse filme é fantástico para quem quer entender um pouquinho o funcionamento da nossa cabeça. Então, cada experiência que a Riley tinha gerava uma bola de memória, e aquela memória, ela tinha impregnado nela a cor do sentimento que aquela experiência tinha gerado na Riley. Se era um sentimento de alegria, era uma bola amarelinha. Se era um sentimento de tristeza, era uma bola azul, né? Se era um sentimento de raiva, era a bolinha vermelha. Então, é mais ou menos isso. Quando você passa por uma experiência, o teu cérebro, ele identifica o sentimento que você impregnou naquela experiência e aí ele registra. Se é um sentimento de medo, o que ele vai fazer? Tudo que te gera medo é porque te coloca em uma situação de risco. Então, ele automaticamente vai programar você para você não passar por aquilo, tá? Ele vai evitar que você se coloque frente àquela situação de novo. E muitas vezes aquela situação é uma entrevista de emprego, é conversar, é fazer uma reunião com uma diretoria de uma empresa, é fazer uma apresentação de vendas. Muitas vezes, as situações que geram tanto medo são as situações que você mais precisa vivenciar para você conseguir conquistar a vida que você tanto quer. Às vezes é encontrar um novo parceiro, uma nova parceira. Então, o que você precisa fazer é ter um momento de clareza, lidando com essa ansiedade que surge quando você começa a sentir medo, e entender o que está te gerando esse medo, qual que é o ponto lá, a raiz desse medo. E aí você faz o quê? Você, em vez de você olhar o que as pessoas, né, o que está fora da tua área de controle, você pensa, você muda. Fala, bom, se eu tô me preocupando com o que as pessoas vão pensar de mim, então o que eu posso fazer para que diminua a chance das pessoas pensarem, né, acharem que eu tô fazendo uma coisa ridícula, que eu tô fazendo um negócio sem qualidade, enfim. Eu vou me preparar. Eu vou treinar, eu vou ensaiar, enfim. Você entendeu? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Curte aí pra eu saber que vocês estão gostando, pra eu saber se vocês estão entendendo, se eu tô me fazendo clara. Eu sou uma pessoa extremamente técnica, gente. Então, assim, eu tento trazer
todo esse conhecimento para uma linguagem mais simplificada possível, justamente para que isso fique acessível para todo mundo, porque é extremamente importante você saber disso tudo que eu tô passando. A tua vida vai ficar muito mais simples, tá? Então, manda para mim aí o que vocês estão achando. Enquanto eu molho o bico. Ó, a gente tem mais 15 minutinhos. Então, eu vou usar esses 15 minutinhos só para passar um exercício rápido que vocês podem usar para controlar os níveis de ansiedade, tá? Que batem aí diariamente, eu imagino. E vou abrir para perguntas, caso vocês tenham dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Falando do exercício. Que nem eu falei, quando a gente entra, o cérebro ele identifica uma situação que você entendeu como ameaçadora, ele aciona o gatilho da luta e fuga. Então você vai ter elevação de nível de adrenalina, teu corpo vai ficar tenso, né? Qual que é a melhor maneira de você controlar isso? Tem duas coisas. Uma é você respirar. Já viram aquelas postagens assim? Respira, inspira, não pira? É bem por aí, tá? Quando você começa a ficar ansioso, teu coração dispara, é natural que a tua respiração fique mais curta, tá? E você nem percebe. A gente já respira errado, tá? A gente respira errado. Tem jeito certo de respirar, que é inspirando, enchendo completamente os pulmões e expirando completamente, esvaziando completamente os pulmões. Mas a gente aprende a respirar errado, a gente não aprende, na verdade, a respirar. E isso faz toda a diferença na nossa saúde, na nossa disposição. Quando a gente fica ansioso, quando a gente fica tenso, a respiração fica mais curtinha, tá? Percebam. E aí o que acontece? Quando você começa a se sentir ansioso, quando o seu coração disparar, quando você começar a não conseguir pensar, faça esse exercício de inspirar completamente, você sentindo a sua barriga expandindo por completo e até o seu ombro levanta, porque o pulmão enche de tal forma que o teu ombro levanta. Normalmente, o que eu faço? É conta de 0 a 10 para encher o pulmão, tá? Você vai de 0... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você esvazia do mesmo também. 10, 9, 8, 7. Faz isso umas 5, 10 vezes. Até você sentir que você conseguiu dar uma controlada aí no batimento do seu coração, tá? Tudo isso que eu falo para vocês não são técnicas fáceis de se aplicar, porque, de novo, o teu cérebro tem caminhos já pré-determinados, né? Tem, digamos que, rotas já determinadas de como ele reage, ele já tem uma programação ali. Então, quando você está fazendo isso, você tá fazendo um caminho novo. Pensa o seguinte, quando você está indo para o interior, você está viajando para outra cidade, já tem uma estrada ali, né? Sem mato, limpa para você passar com o carro. Essa é a conexão neural. Quando você tá querendo fazer um negócio diferente, é como se você quisesse ir pelo mato, tá? Então não vai ser uma coisa confortável, vai ser uma coisa que você não sabe muito bem como você vai se sentir. Mas é assim. Até que você vai fazer isso uma vez, você vai fazer 2 vezes, 3. Na 10ª vez, já vai ter a marca ali do pneu no mato, tá? Então, começa a ficar mais claro o caminho, beleza? Então, primeiro, essa questão, controla a tua ansiedade através da respiração. Isso faz diferença, mas não é o suficiente, tá? Isso daí é tipo assim, o primeiro ponto, é o mais prático de você fazer. Segunda coisa, teu corpo não se preparou para lutar ou fugir, né? Teu corpo ficou todo tenso, justamente, o teu nível de adrenalina subiu lá nos caralhos para você poder tomar uma decisão.
Quando você não usa isso, o teu corpo fica com aquele monte de adrenalina circulando dentro da tua corrente sanguínea e aquilo contribui para o teu coração continuar disparando, a tua respiração continuar curta. Então, o que você faz? Usa essa adrenalina e essa tensão que o teu corpo já preparou. Vai dar uma volta no quarteirão, sobe e desce escada, tá? Faz polichinelo, não importa. Gasta energia, tá? De preferência, gaste energia de forma rotineira, tá? Por quê? Porque é comprovado que a partir do momento que você começa a praticar exercícios que sejam levemente desafiadores, o teu corpo ele começa a produzir dopamina, se não me engano, tá? Que é um hormônio do bem-estar, serotonina, desculpa. Ele começa a produzir um hormônio do bem-estar, tá? Então, agora você vai começar a fazer isso quando você tiver esses momentos de ansiedade. Se você tá durante o dia, desce, sai de casa, vai dar uma volta no quarteirão, tá? É bom que você vê gente, você, tá? Dá uma espalhada, você sai da tua caixinha ali. É importante você mudar de ambiente, tá? Não pode, não dá, não quer. Faz polichinelo, faz abdominal, não importa. Gasta a energia que tá acumulada, porque o teu corpo se preparou para isso, então gasta isso, tá? Você vai perceber que 20 minutos de exercício vão, além de relaxar o seu corpo, vão te trazer um centro emocional maior, tá? De novo, lembra da trilha no mato, tá? Você não vai estar na estrada, não vai ser confortável, você tá na trilha no mato. Então, só grava que isso é importante para você conseguir dominar ali, controlar a tua ansiedade. Controlada a tua ansiedade, volta pro pensamento ali do que o que tá te gerando medo. Em vez de olhar para fora, olha para dentro. O que tá fora da minha zona de controle? Foda-se, não importa. O que eu tenho que me controlar? O que eu posso fazer? Como que eu posso me sentir? Como que eu posso pensar? Como que eu posso me sentir? E o que eu posso falar? Tá? Foca nesses pontos. Para de olhar nas coisas que estão fora da tua zona de controle. Eu brinco falando o seguinte. Eu brinco falando uma coisa muito séria. Para de querer controlar coisas externas, sendo que você não consegue controlar as 3 únicas coisas que você pode controlar na tua vida, porra. Começa a controlar como você pensa. Isso é o mais desafiador. Começa a controlar o que você pensa. Em vez de ficar pensando carochinha, imaginando o fim do mundo, pense em coisas construtivas. Pensa o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para implementar, o que você pode fazer para você se desenvolver. Pensa de uma forma mais saudável. Como você pode se sentir? Em vez de ficar pensando, nossa, aquela pessoa me faz me sentir um lixo, aquela pessoa me faz sentir um bosta, aquela pessoa, ela me faz sentir como se eu não fosse boa o suficiente. Em vez de pensar isso, sinta-se uma pessoa capaz, sinta-se uma pessoa ótima. E se você não consegue se sentir dessa forma, verbaliza. O pastor Cláudio Duarte, eu sigo ele, não sigo a religião, mas eu sigo o pastor Cláudio Duarte, que eu acho ele um ótimo comunicador. E aí ele fala, né? Tua mulher pode não ser tudo isso que você tá falando, mas profetiza. E por mais jocoso que seja quando ele fala nesse sentido, mas é verdade. Você pode não se sentir uma pessoa capaz, mas fala. Fala porque o teu cérebro responde a esses comandos. Eu sou uma pessoa capaz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa bonita. Vai falando. Fala, repete incansavelmente. Tá se sentindo um lixo? Eu sou uma ótima pessoa. No começo, talvez você até se sinta ridículo ou ridícula de fazer isso. Mas a forma como a gente se sente está diretamente ligado à forma como a gente fala. E eu vou falar sobre isso essa semana, tá? Ainda não sei o dia. Tô fazendo a minha grade de conteúdos ainda. Mas eu vou falar sobre isso essa semana. Como você fala influencia diretamente como você se sente. E sobre
sob quais medos você fica à mercê. Então, fala de uma forma onde você se sinta melhor, tá? Às vezes, e assim, às vezes isso vai ser mais desafiador para você se você viveu num ambiente, se você cresceu num ambiente onde as pessoas eram muito críticas, onde as pessoas te criticavam muito ou te criticam muito, tá? Mas assim, use artifícios do tipo escrever no espelho do seu banheiro, deixar recadinhos pela casa. Você é incrível. Você é bom o suficiente, você é bom o suficiente, você é um pai ou uma mãe incrível, você é um filho incrível, você é um profissional incrível, não importa. Fale pra você mesmo coisas gostosas de escutar, tá? Porque às vezes a gente fica só esperando que o outro fale e a gente mesmo não fala, a gente só se apedreja. Tudo bem? Então, controle como você pensa, controla como você se sente e controle como você fala ou o que você fala. Tá? Por quê? Porque quando você começa a verbalizar demais, não, porque isso não vai dar certo, não, porque eu tenho medo disso, não, porque meu medo é muito grande, porque o meu medo, você só reforça. Você quer começar a mudar? Comece mudando primeiro o que sai da sua boca. Eu tenho medo disso, mas eu vou controlar ele. Ah, eu tenho medo disso, mas esse medo, eu vou dominar esse medo. E afirma. Essa semana ainda, eu não sei se eu vou postar hoje, eu tô na dúvida, mas eu vou postar dois ícones que vão ser sempre referência do movimento Chega de Ter Medo. E com certeza vai fazer muito sentido para vocês. Tá? Vai ajudar muito vocês a enxergarem o que cada coisa representa, tá? Mas para hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês, que é difícil da gente deixar de sentir medo, porque é uma estrada que já está construída na nossa cabeça, tá? E às vezes é uma estrada que começa lá atrás. Então, é mais desafiador se você já se sente com medo, é mais desafiador você se propor a entrar com o carro no meio do mato para desenhar uma nova trilha, tá? Mas você só precisa saber ter um direcionamento para onde você precisa ir, o que você precisa fazer. E aí, você não vai ter tanto medo de você criar novos caminhos, que é basicamente isso. Quando você tá encarando, você tá enfrentando, né? Você tá aí, digamos que desafiando o seu cérebro, você tá trilhando novos caminhos. Então você tá tirando o carro da estrada ali bonitinha, asfaltada, linda, confortável, que é o que você sempre vinha seguindo, e você joga o teu carro no meio do mato para criar uma nova trilha. E de novo, não vai ser confortável, não vai ser bonito, mas vai te levar para um caminho totalmente diferente, para um lugar totalmente diferente, aonde talvez você nunca tenha chegado. Tá? Então, é essa visão, é essa imagem que vocês têm que ter quando eu falo que é desafiador, é difícil você deixar de sentir medo, tá? Não é um problema seu, não é você que não é capaz de lidar, tá? Só que você precisa ter consciência que é assim que a sua cabeça funciona, e a partir do momento que você tem a consciência disso, aqui eu vou falar uma coisa extremamente séria, tá? E é muito sério. Isso que eu tô falando agora é para você ter clareza de como a tua cabeça funciona. Não é para você usar isso como desculpa para você continuar sentindo medo. Não é para você usar isso como desculpa para você não tomar as rédeas da sua vida. Você tá escutando? Isso é extremamente sério. Porque eu vou ficar muito, muito triste se eu ver alguém pegando essa informação e falando assim, tá vendo? Foi isso que a Rô explicou. Então, é por isso que eu não consigo mudar. Porque minha cabeça já tá assim. E sabe por que eu vou ficar muito triste? E agora, talvez, eu vou falar assim, senta que agora vem uma chapuletada, tá? Se uma pessoa que teve um AVC é quando as células do cérebro elas morrem porque houve um rompimento de uma veia do cérebro, tá? Então é como se tivesse alagado ali uma parte do cérebro e as células morreram.
E aí muitas vezes a pessoa perde movimento de parte do corpo, alguma coisa assim. Se uma pessoa que teve AVC, ela consegue refazer conexões para ela recuperar movimentos, cara, você também consegue refazer conexões para assumir o controle da sua vida. E eu tenho certeza que é muito mais difícil para uma pessoa que tem esse abalo emocional de perder movimento do que você. Então, esse é o recado do dia. Esse foi a live de hoje.